Oi, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindas as pessoas aqui à Prosa com o Bertaglia. Nós vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante. Nós falamos muito de startups nos dias atuais, então nós vamos falar de startup na logística. Logtech Startups em Logística. Você conhece? As pessoas que me acompanham sabem que tenho verdadeira paixão, tanto por supply chain como por logística. Inclusive, já tenho meu livro lá, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que percorre aí o Brasil e já está na quarta edição. 20 anos de livro, né? E eu atuo aí nessa área há bastante tempo, escrevendo, dando aulas, escrevendo artigos, dando consultoria, uma série de coisas. E eu aproveito aí a minha vida empresarial para fazer isso. Me deixa muito satisfeito o fato de o mercado logístico estar indo além das empresas tradicionais, ou seja, um novo cenário, e esse cenário ele é extremamente positivo, está aí com o surgimento do que nós chamamos de startup. E aqui na prosa do Bertag, nós temos trazido, sim, empresas ou temas voltados para startup atuando com base principalmente no mundo da tecnologia, as aplicações voltadas para a tecnologia, muitas soluções têm surgido para suportar as diversas funções dentro da área de supply chain. E a adoção de novas ferramentas e programas de aceleração são visíveis nesse nosso mercado, que hoje conta, vejam bem, com cerca de 3 centenas de startups. Mas eu gostaria de ouvir alguém que trabalha com uma startup, né, e que nos vai contar aqui um pouco sobre esse tema e a sua startup na área. Eu tenho o privilégio aqui de convidar e prosear o amigo Vitor Reis. Oi, Vitor, tudo bem, meu amigo? Que honra, que orgulho, muito bacana ter a juventude aqui presente na prosa com o Bertaglia. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Opa, fala professor, muito obrigado pelo convite, tá? Eu fico assim imensamente honrado. Recentemente a gente começou a interagir, né, nas redes sociais e eu já vinha admirando, né, o senhor e o conteúdo que você traz para a gente lá nas redes, né, e assim ficando fã mesmo. E aí quando veio esse convite foi uma honra e uma alegria muito grande. Então muito obrigado por estar aqui. Ô, Vitor, a honra é toda minha. Um privilégio muito bacana aí ter alguém compartilhando a experiência, né? Experiência de vida, uma iniciativa que é fantástica, é um desafio grande, a gente sabe disso, né? Ô, Vitor, fala um pouco dessa ideia da startup, comenta um pouco da startup para a gente. Pronto, legal. Vamos lá. Hoje nós somos em Fleet, né? Se você der uma olhada aí, tem o nosso site, você consegue saber rapidamente um bocado sobre a gente, mas estamos, né, em 2021 agora. Nossa caminhada ela começou mesmo lá em 2016, enquanto eu e meus sócios, a gente ainda estava na faculdade, né? Eu sou formado em engenharia de controle e automação de processos. Eu tenho 3 sócios que também vêm da engenharia. E lá em 2016, a gente ficou sabendo de um programa de inovação aberta, que era algo que, pelo menos para mim, era ainda bem distante, não conhecia o conceito. E foi através da montadora Renault que a gente conheceu isso, e é algo muito interessante, né? Grandes empresas, grandes players, né? Eles têm encontrado formas diferentes de trazer inovação, né? Isso ficou muito conhecido há algumas décadas, né? Aquela ideia de você ter grandes centros tecnológicos, onde você estava ali fazendo P&D, né? E investindo bastante nesse centro, que é muito interessante também, mas as empresas têm olhado para outras formas também, né? E a inovação aberta é um caminho, foi um caminho, inclusive, que a Renault escolheu, de você olhar lá na base, né? Você ir onde a ideia está nascendo e buscar desenvolver parcerias lá na base. E esse programa, você, para ter uma ideia, não precisava nem ser empresa, nem startup, né? Eles abriram para grupos de estudantes que tivessem uma ideia inovadora e quisessem acelerar essa ideia, né? E foi um programa que durou algo em torno de 10 meses. A gente começou como
alunos que estavam propondo uma ideia inovadora e terminamos basicamente com startup em nascimento. Ao longo do programa tiveram mais de 400 grupos, né, do Brasil todo, e eles foram peneirando, né, desses 400 viraram 30, dos 30 viraram 10, dos 10 viraram os 3 que venceram, e nós somos um desses 3. E aí, ao chegar, né, nesse ponto, a Renault ela levou a gente lá para Curitiba, isso já no ano de 2017, a gente passou 3 semanas com uma equipe exclusiva da Renault, nos dando todo o apoio e suporte num programa de aceleração, né? Eles abriram muitas portas para a gente, né? Foi um período assim de muito crescimento, e nesse momento, como éramos 4 sócios, todos trabalhavam em indústrias relativamente grandes, né? A gente pediu demissão dos nossos empregos e dissemos, não, vamos investir nisso aqui. A gente começou oficialmente, vamos dizer assim, como empresa em 2017, na nossa CNPJ saiu já em dezembro, e em 2018 foi o nosso primeiro ano mesmo operando. A princípio, a gente tinha uma ideia muito voltada para pessoa física, a gente pensava muito na área de segurança, mas, assim, à medida do tempo, a gente foi amadurecendo, né, evoluindo, e se você começa a estudar e analisar esse universo das startups, você vai ouvir um conceito que é muito comum, que é o de pivotar. Né? A grande diferença, né, da startup para a empresa tradicional é que ela acaba sendo mais leve, né, por ser, e aí as definições de startup você vai encontrar várias, eu gosto muito de uma do Eric Rice, que é uma organização que ela está em busca de um modelo de negócio repetível e escalável, mas inserido em um cenário de incerteza. Então, como o cenário é incerto, né, você parte de algumas hipóteses que precisam ser validadas, muito parecido com o método científico, né? Você cria uma hipótese, eu acredito que empresas, pessoas gostariam de consumir, adquirir tal serviço ou produto, só que você precisa validar. E aí, nesse processo de validação, a gente pivotou, a gente estava olhando para o cenário pessoa física e a gente olhou para dentro e viu, olha, a gente aqui tem muita experiência em melhoria de processos, tá? Somos engenheiros, conhecemos bastante processo, vamos aplicar esse nosso conhecimento, já que estamos agora, né, por conta desse primeiro passo que a gente deu com a Renault, inserido no mercado de mobilidade e tecnologia para mobilidade, vamos entender como que a gente aplica esse nosso conhecimento nesse mercado. E foi aí que a gente passou a olhar para a gestão de frotas. E aí, desde 2018 até o momento, né, tudo que a gente tem feito tem sido direcionado para esse setor. E aí tem sido uma caminhada, né, bastante complexa. A gente já passou por diversos prêmios, né? Hoje a gente já venceu prêmios da ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ganhamos já um fundo do Banco do Nordeste, participamos por diversos processos de aceleração, desde a Novativa Brasil, Vale do Dendê, a Quintas, que é uma empresa gigantesca de tecnologia aqui do Brasil. Então, tem sido uma caminhada onde a gente tem encontrado muito apoio de outras empresas, né? A gente teve esse apoio lá no início da Renault, mas ao longo de toda a caminhada a gente tem encontrado apoio de empresas, de fomentadores de inovação, Senai e Cimatec também, a gente já participou de editais com eles que nos deram um grande apoio também. Então, isso tem nos ajudado a chegar aqui, né, 2021. Hoje a gente já cresceu bastante, né? Temos mais de 100 clientes, então é algo que nos dá um orgulho muito grande, né? Caminhando com nossas próprias pernas, a gente chegar até esse ponto. Vamos lá. Olha só que fantástico, muito bacana, Vitor, uma maratona aí que vocês fizeram. Você disse que você tem mais 3 sócios, é isso? Exato, exato. E vocês estão baseados aí em Salvador, né, na Bahia? Isso, nosso escritório principal, ele fica aqui, né, nossa equipe comercial. Hoje eu tenho um sócio que, inclusive, está em São Paulo, né? Ah, Recentemente, a gente foi aprovado, acredito que você conhece, o Cubo Itaú, que é o sim. maior hub de inovação da América Latina, né? E a gente foi, no final do ano passado, em dezembro, selecionado para estar no Cubo. E um dos meus sócios, meu xará, inclusive, Vitor Cavalcante, ele se mudou no início desse ano para São Paulo, e a gente está agora, vamos dizer assim, com essas 2 sedes, né? Nossa abrangência nacional. Eu tenho, assim, a gente está em Salvador, mas eu tenho clientes em todas as regiões do Brasil, só que por questões mesmo, nossa de time, logística, nossa equipe comercial, tecnologia, fica aqui em Salvador, mas a gente não se limita a isso, né? Então, hoje estamos em 2 estados, vamos dizer assim. Ok. O Vitor, uma curiosidade minha, até pelo fato de eu trabalhar com logística, supply chain há muito tempo, né? Por que Logitech? Por que a logística? Por que vocês escolheram essa área? Porque vocês trabalhavam nessa área
ou porque vocês enxergaram uma oportunidade muito grande de entrar nessa área? Eu não queria falar do Inflit ainda, gostaria de deixar para o outro bloco para a gente falar do produto de vocês, o que ele faz e tudo mais. Claro. Eu queria aqui entender a escolha e os principais desafios. Perfeito, perfeito. A escolha veio em parte, sim, por experiências prévias nossas na área, né? Eu já tinha sócios que trabalhavam exatamente na área de frotas e com no setor que envolve toda a parte automotiva, mas veio muito também por a gente enxergar uma lacuna que existia nesse setor de tecnologia. Quando você olha para o setor da logística, supply chain, toda essa cadeia que a gente tem no Brasil, você vê que 55% das empresas ainda utilizam papel e lápis na gestão delas. E aí, quando a gente olhou para esse número, a gente ficou assim, rapaz, tem algo errado, né? E fazendo algumas pesquisas de mercado, a gente foi ver uma comparação. Claro que você precisa levar vários fatores em consideração, mas é um número expressivo. A gente hoje tem 30% da produtividade do setor logístico americano. Então, foram números assim que chamaram a nossa atenção e a gente percebeu, olha, existe uma lacuna aqui, né? E por que não tentar preencher nesse mercado? E aí somou-se a isso, né, o fato da gente ter dado nosso primeiro passo através de uma empresa que está no setor automotivo e nos deu esse impulso, né, inicial para trabalhar com tecnologia nesse setor, que foi a Renault. E aí, quando a gente foi juntando essas pecinhas, assim, a gente viu, olha, faz bastante sentido a gente colocar nosso esforço, né, nossa atenção e usar o conhecimento que a gente já vinha desenvolvendo no período de faculdade e das experiências profissionais nesse setor aqui. Bacana, muito legal isso tudo que você falou aí, Vitor. Tem um ponto aqui que eu queria Sim. trazer, principalmente para aquelas pessoas, né? Conforme eu falei lá no início, tem cerca de 300 empresas ou startups aí iniciando, se aventurando, né, nesse segmento. Quando você fala em pivotar, quando você fala em aceleração, ou seja, vocês se deslocaram, vieram para Curitiba, ali ficaram, se eu entendi direito, 3 semanas, fazendo reuniões, apresentações, ou seja, as escolhas foram sendo feitas, vocês foram, né, passando, vamos chamar que vocês foram passando por um funil, né, até Sim, sim. chegar à final. Fala um pouco dessa experiência para a gente, principalmente esse aspecto da aceleração, do relacionamento entre as diferentes empresas. O que você viu nesse processo que chamou a atenção e que você acha que vale a pena ressaltar, Vitor? Perfeito. Hoje a gente já passou por 5 processos de aceleração, né? Então é algo que a gente realmente já teve bastante experiência, né? A gente começou com a Renault, a gente foi acelerado também pelo Senai Cimatec, Inovativa Brasil, Vale do Dendê e, por último, pela Quintas. Quando a gente fala nessa ideia de aceleração, e aí tem vários nomes, né, quase jargões nesse universo das startups, incubadoras, aceleração, então existe uma diferença entre eles, né? Aceleração geralmente é um processo que ele tem um período de início e fim, né? E é bom que esse período seja claro, né? Geralmente não é tão longo. Se tem acelerações um pouco mais longas, podem levar 2, 3 meses, até um pouco mais, mas, por exemplo, essa da Renault foi 3 meses, né? O Inovativo é um pouquinho maior porque ele vai fazendo um processo online, né? O Inovativo é um programa do governo federal, né? Considerado a maior aceleradora do Brasil. E aí depois tudo culmina em um final de semana em São Paulo, né? A gente também teve isso no final de 2017, salvo engano, aí em São Paulo, nesse processo. Já o Vale do Dendê, por exemplo, com a aceleradora local aqui de Salvador, que tem como objetivo acelerar especialmente empresas que têm fundadores negros, mulheres, né, ou de periferia. É um foco muito grande no público que é menos atendido por esses editais. Foi uma aceleração um pouco mais longa, né? Então, inclusive abriu várias portas. Por exemplo, pelo Vale do Dendê, eu tive em 2019 lá em Austin, nos Estados Unidos, no SXSW, que é o maior festival de inovação do mundo. Que Certo? legal. Basicamente, infelizmente, por conta até do corona, né, ele não teve no ano passado, até onde eu saiba, esse ano também precisou ser cancelado, mas ele acontece todos os anos, basicamente para a cidade de Austin, por quase 2 semanas, lá no Texas, e não é só de tecnologia, né? Dentro dele acontece várias coisas, tem educação, tecnologia, entra até uma parte de criativa, né? Música e tal, mas é um evento gigantesco que a gente não estaria lá se não fosse por esse edital. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer empreendimentos fora do Brasil, dentro do Brasil.
O que eu acho que é mais rico nesse processo, tá? E isso vai muito mais além, se essa aceleração envolve algum aporte de capital, algo assim, são as portas que se abrem. Através dessas acelerações, a gente ganhou clientes, a gente ganhou parceiros para desenvolvimento de negócios, você consegue acessar melhor grandes empresas, né? Então, eu tenho alguns cases com empresas, né, indústrias até do setor, indústrias, né, grandes que vieram através desses editais, porque se você fosse depender, às vezes, de uma atração sua, no começo, às vezes, você é muito pequeno para que as empresas te notem, né? Você, às vezes, não vai conseguir chegar de forma tão certeira num player maior, que às vezes nem te conheceria. Mas quando você é apresentado, essa aceleração te leva até eles, e isso acontece de maneira mais eficaz. Então, acredito que o maior ganho para a gente, no começo, lá com a Renault, foi experiência e maturidade mesmo. A gente tinha boas ideias, uma equipe muito disposta, né, para trabalhar, mas faltava a gente ainda aquele conhecimento mesmo de mercado, e acho que a Renault nisso ela abraçou a gente muito bem, e nos deu infinitas mentorias, né, a gente conheceu todo o C-Level da Renault, né, a gente apresentou no final para todos os diretores e presidentes da Renault Brasil, né, então esse tipo de exposição, eu acredito que ele vai criando, né, no indivíduo uma maturidade mesmo, de negócio, né, vai ajudando você a refletir e questionar também, e esse é o ponto quando eu comentei da pivotagem, que um risco que existe quando a gente fala de inovação, a gente fala de startup, os sócios, né, os donos, os fundadores, eles se apaixonarem muito pela ideia. E isso é um risco porque, às vezes, pode ter uma ideia que você julga realmente brilhante, mas não quer dizer que, porque você julga que é brilhante, que é isso que o mercado quer, que é isso que as empresas estarão dispostas a pagar. Então, precisa existir essa flexibilidade para entender, olha, isso aqui que eu estou pensando realmente é muito bom, mas talvez eu precise olhar por essa outra ótica aqui. E aí podem existir desde melhorias incrementais, onde você mexe uma peça aqui, outra ali, e até mudanças mesmo de perspectiva, onde você, olha, eu estava olhando nessa direção aqui, eu vou passar a olhar para essa. E aí, se você me permite só fazer uma extensãozinha nesse tema, né? No nosso começo de empresa, tinha um livro que ele era quase uma bíblia para a gente, né? A gente começou com 4 sócios, começamos a ter, claro que no início, né, estagiários, pessoas que estavam ali ajudando a gente, né? No começo, a gente entregava esse livro para todo mundo ler, né? Meio que entrou na empresa, olha, toma esse livro aqui e lê, que é a Startup Enxuta, do Eric Rice, um livro, se não me engano, de 2011. E é fantástico, é bem simples, fino, muito, muito prático, ele trabalha muito com cases reais, que ele foi acompanhando, e traz algumas lições que são bem pontuais, né? Tem um que eu sempre falo, que para mim marcou muito e me orientou muito sobre o que a gente veio a fazer depois, e é um exemplo que ele dá, né, que é de um cara que ele queria fazer uma solução para você olhar para o seu armário, né, para a sua despensa, eu tenho esses produtos aqui, e com o que você tem na despensa, você conseguir fazer um prato de comida legal. E ele queria vender isso como uma solução, né, como se fosse um aplicativo. Você entrar no aplicativo, você bota lá, tem isso, tem isso, tem isso, e ele te diz o prato. E quando a gente pensa nisso, a gente olha assim, a ideia é sensacional, vamos começar aqui a fazer um aplicativo, desenvolver e tal, e colocar na Google, na Apple e tal. Mas o que é que esse cara fez? Ele era um chefe, né, de cozinha, era experiente disso, ele começou a tocar a campainha das pessoas, bater na porta delas e perguntar, opa, sou um chefe e tal, mostrava todas as credenciais dele, eu queria saber se você aceitaria que eu fosse aí em sua cozinha, olhasse sua despensa e identificasse o que é que você pode fazer. Ele foi fisicamente, né, fazer essa validação em campo do que ele estava propondo. E esse é o ponto que eu acho que a startup ela tem um pouquinho diferente de outros segmentos, empresas mais tradicionais, que a gente precisa estar aberto, né, e disposto a fazer esse tipo de validação. No nosso começo de empresa, a gente fazia a questão assim, de estar envolvido em todos os processos, para poder entender. Eu preciso entender como que meu cliente pensa. Vá lá. Não, é que você está sensacional, Vitor. Fantástico, né, a nossa conversa aqui, mas você já entrou aí numa seara, né, que eu gostaria de explorar no segundo bloco, que é a empresa de vocês, ou seja, Perfeito. a Infleet, né, o que ela faz, né, a gestão de frotas, você já comentou um pouco do porquê que vocês escolheram esse caminho, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do produto, das funcionalidades, do futuro, o que é que vocês estão pensando para o futuro, mas eu gostaria de reservar isso para o segundo bloco, pode ser? Pode ser, fechado. Oi, Vitor, muito bacana, meu amigo.
Sensacional essa nossa prosa aqui, a prosa com Bertaglia, e o objetivo de compartilhar o conhecimento, as experiências das pessoas do Brasil afora. E cá entre nós, viu, Vitor, tem muito brasileiro no exterior que tem vindo aqui conversar com a gente também, falando das experiências e que eles têm tido lá fora. Então, essas são as oportunidades. As pessoas aqui que querem dividir, compartilhar suas experiências são sempre bem-vindas, né? Vitor, vamos lá então para o segundo tempo aqui, o segundo bloco. Eu queria que você explorasse um pouco o lado da Inflit, né, da sua empresa aí. Fala inclusive do site que vocês têm aí, tá ok? Perfeito, perfeito. Vamos lá, professor. Então, muito obrigado mais uma vez. Para quem quiser conferir, né, se escrever no Google mesmo, né, inflit.com.br, vai encontrar nosso site. Lá você já vai. O nosso site a gente até recentemente reformulou ele, tá bem bacana. Você vai conseguir ter uma visão muito clara, né, do que é que a gente faz, mas vamos abordar isso aqui também, né. Como eu falei, a gente, por ser uma startup, né, os passos eles vão sendo dados e a gente vai aprendendo junto com o processo. E a gente começou bem pequeno, né? A gente começou tentando resolver um problema, e era um problema que estava relacionado à parte de monitoramento e telemetria. A gente entende que dentro da gestão de frotas existem diversas verticais, né? Você não olha para a gestão de frotas e pensa como uma coisa só. Você tem, por exemplo, a vertical de abastecimento, gestão de manutenções. Dentro de manutenção, você consegue, se você quiser quebrar em subverticais, né? Por exemplo, pneus por si só é um mundo quase à parte que você precisa estudar. Então, a depender do tipo de indústria, questões como roteirização, né? Criação de roteiros, monitoramento, telemetria também, tá? Então, você tem diversos aspectos, né, que compõem quando a gente pensa nessa gestão de frotas, e a gente sempre teve um conceito, né, que entendemos que é o da torre de controle logístico, que é a torre, né? Eu não acredito que eu não estou falando nenhuma novidade, e com certeza o senhor tem muito a nos ensinar quando eu trago esses conceitos, mas é você conseguir realmente ter centralizado, né, em um local as suas informações para a gestão de frotas, de forma que você possa cruzar dados com a maior facilidade, entender o seu processo de uma maneira bem universal, né? Então, é você realmente tratar o processo de gestão de frotas como uma unidade vital dentro da sua empresa e centralizar as informações. Só que, como eu falei, né, por ser startup, por estar buscando esse modelo e por estar fazendo muita testagem, a gente, claro que não começou dizendo, vamos então já criar uma torre de controle aqui e ver o que acontece, né? A gente dá para dizer que nós fomos construindo a nossa torre, né? Andar por andar. Então, no primeiro momento, a gente olhou bastante para algo que para a gente foi mais simples e nos dava um retorno mais imediato, né, que é a parte de monitoramento e telemetria. Então, a gente sempre teve um olhar muito forte para a segurança, mas não aquela segurança no sentido apenas de roubo e perda do veículo, mas para a segurança da operação mesmo. Quando a gente olha para números, 90% dos acidentes no Brasil eles estão relacionados à causa humana, acidente de trânsito, né? Então, a gente olhou, dá para a gente agir aqui. E o que a gente viu foi, se nós entregamos uma solução para o nosso cliente, onde ele consegue saber como que o motorista dele está dirigindo, certo? Se esse condutor ele está tendo um perfil de condução que é perigoso ou não, e a gente consegue identificar isso na nossa plataforma, né? Saber se a pessoa está acelerando bruscamente, freando bruscamente, excedendo limites, né? Então, a gente sempre tentou pensar para além do monitoramento tradicional, que é uma commodity, né? Apenas rastrear. A gente queria saber também informações de segurança daquela operação, né? Então, de telemetria mesmo, e podendo, inclusive, expandir para uma telemetria avançada. Eu quero saber, por exemplo, se o meu operador está excedendo o limite de um RPM de um veículo, né? O que pode estar provocando desde falhas do motor até um consumo excessivo. Eu quero saber a temperatura do meu motor. Então, a gente começou nesse ponto, né? E aí a gente foi tendo demandas dos próprios clientes de trazer para a gente, olha, Vitor, eu queria saber se você pode trabalhar com a gente a questão de manutenções também. E aí a gente buscou, né, trazer um produto de manutenção. E aí, com isso, a gente foi dando passos. A gente partiu para manutenção, abastecimento, né? E o que foi que a gente notou? Uma vez que a gente
quando começou esse projeto dessa torre, é que as empresas, muitas delas, né, é muito difícil olhar para uma empresa, principalmente uma empresa de médio, de grande porte, e ela não ter soluções já dentro do seu portfólio. A gente percebeu, olha, as empresas elas já têm solução. Então, a gente precisa não só entregar a eles uma torre, mas a gente precisa ser capaz também de se integrar ao que ela já tem. Porque eu não posso exigir que um cliente, para trabalhar com a gente, que ele, às vezes, abra mão de tudo que ele já tem, às vezes já existe um histórico, né, com determinados fornecedores que você tem uma relação boa e quer manter. Então, a gente vê, olha, a gente pode entregar um valor muito grande, não só dando ao cliente os nossos produtos, mas dando a oportunidade também dele integrar outras soluções que, que ele já tenha. E foi a partir daí que a gente teve uma mudança no nosso posicionamento, a gente passou a se entender, né, como empresa, não só como uma empresa de gestão de frotas, mas como um hub integrador. E aí é essa palavra que a gente tem divulgado bastante, né? E quando você até propôs, né, que a gente falasse um pouquinho da nossa visão, o que a gente, olhando para o futuro, né, a gente quer ver, a gente quer olhar para um futuro onde as empresas, elas pensem na Infleet e seja aquele aplicativo que é necessário, é essencial. Não é que as empresas elas só usem o meu produto para toda a cadeia. Ele pode ter até um outro fornecedor para uma solução de abastecimento, de monitoramento, de manutenção, mas eu quero centralizar todas as informações de frota das empresas no Brasil. Ou seja, a gente sente uma dor quando a gente conversa com os gestores, que eles precisam entrar, às vezes, em 3, 4 softwares para entender como que a operação dele está. Certo? A depender do tipo de indústria que for, digamos que seja uma indústria que faz trabalha com carga fracionada, ele trabalha com um roteirizador. Aí essa rota que ele tem aqui, muitas vezes não se comunica com o monitoramento dele, ele fica olhando 2 sistemas aqui, olha, eu desenhei essa rota e o veículo está fazendo esse percurso aqui, e fica na mente dele ali, cruzando, e às vezes você tem 30, 100, 200 veículos na operação, fazer isso é quase humanamente impossível. Aí você quer relacionar, às vezes, poxa, eu estou em um carro aqui que ele está com índice de falha, né, com exigência de manutenção muito alto. Deixa eu relacionar aqui com o consumo de combustível, com o tipo de rota que ele está fazendo, qual o terreno que ele está rodando, e se torna quase impossível. Você tem que baixar 1000 planilhas no Excel, cruzar dados de forma muito manual. Então, a gente, conversando com nossos próprios clientes, ouvindo eles, né, a gente tem um time aqui dentro de sucesso do cliente, que é exatamente para, depois que o cliente ele já está dentro da empresa, a gente não para de olhar para ele. O sucesso do cliente está ali para garantir que o cliente vai tirar o melhor do nosso produto. Então, ouvindo eles, a gente entendeu, caramba, tem uma lacuna aqui. Não dá para eu entregar só esse produto que ele está com essa demanda nesse momento. Eu preciso dar a ele uma plataforma onde ele vai ter tudo aqui. Eu quero facilitar, eu quero que aqueles 3 dias que o meu cliente gastava antes para poder fazer um relatório final, que ele tem que entregar na mão do gestor, ele faça em 20 segundos, entende? Que ele selecione aqui, olha, eu quero esse dado, esse dado, esse dado, junta esses dados aqui, por favor, e me entrega um dashboard. Então, hoje, né, se você perguntar para a gente como que a gente se posiciona, como que a gente tem conversado com o mercado, é através dessa perspectiva de um hub integrador. E nossa visão é que, no futuro, né, breve, a gente seja aquele aplicativo que você, por exemplo, você quer fazer alguma coisa, você vai no Google. Né? Eu quero saber qual o melhor restaurante desse bairro, eu quero tirar alguma dúvida, olha no Google. Eu quero que um gestor de frotas, quando ele tem alguma necessidade, ele não deixa eu olhar aqui no Infleet. Olha, muito, muito bacana, principalmente esse anseio, né? Essa perspectiva de futuro que você está colocando, de que é transformar o produto num produto que ele seja a cara da logística, né? Ou seja, a partir do momento que alguém tem a necessidade. Você chegou mesmo a comentar uma coisa aí, Vitor, que me chamou a atenção aqui, que as empresas, principalmente as empresas médias e grandes, né? Muitas vezes elas precisam se respaldar em vários produtos, em vários aplicativos para poder atingir aquilo que elas buscam. E você, de alguma maneira, você tem uma equipe interna voltada para o cliente, entendendo as necessidades do cliente, e aí você vai, de alguma maneira, agregando funcionalidades de tal forma que você possa atender as necessidades. A minha questão aqui é muito mais, Vitor, você está
pela perspectiva do produto, você está mais situado nas empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte? Deixa eu refrasear. Você coloca um mínimo de quantia de veículos, por exemplo, que uma transportadora ou um embarcador, por exemplo, precise ter para poder adquirir o seu produto, ou o produto pode ser válido de um caminhão a várias centenas de caminhão ou de caminhões? Perfeito. Não, muito boa pergunta, e aí para responder ela tem que olhar para dois lados, né? Quando a gente começa o negócio, a gente não tinha essa clareza, né, tão grande, então não era nem possível que a gente fizesse essa limitação no primeiro momento. Então a gente começou com clientes de pequeno porte, médio, alguns de grande porte, e não havia esse filtro, vamos dizer assim. Hoje, a gente continua não limitando o nosso produto por porte de cliente. Mas o que a gente entende é, quando eu vou conversar com uma transportadora, como você falou, com um embarcador, que aí eu já estou falando de uma realidade que a gente para de contar na dezena e conta na centena. Então, para esses clientes, a gente precisa ter uma abordagem que ela é muito mais personalizada, né? A gente, de maneira alguma, dizendo que para os outros a gente não tem o sucesso do cliente. Não todo cliente nosso que entra, ele é atendido pelo nosso time de sucesso do cliente. Mas quando eu vou falar com uma transportadora, que ela traz para mim uma demanda, às vezes ele usa não só todos esses produtos, como utiliza um RP, né, vai usar um SAP, um Intor, alguma coisa que a empresa, né? Eu preciso que essa frota ela vai estar se comunicando não só com o setor de logística, muitas vezes, mas vai estar falando com o financeiro, vai estar falando com várias coisas. Então, você tem um RP ali centralizando tudo. E aí, para esses clientes, a gente busca abordagens muito personalizadas, né? Para que eu entenda essa demanda dele e aí eu trabalho. Se eu já tiver integrações com os produtos que ele usa, joia. Aí a coisa se torna muito mais simples. E o que a gente tem buscado fazer e tem dado muita energia do nosso time de tecnologia é para que a gente integre hoje o máximo possível de produtos. Porque para chegar nesse sonho, né, que eu te falei, nesse desejo que a gente quer um produto plug and play, né, onde até mesmo essa empresa grande, ela vai poder começar a usar nosso produto só plugando mesmo, só dizendo, olha, eu uso isso, isso e isso. E aí, a partir disso, claro, eu vou ter o meu pós-venda, né, o meu sucesso do cliente, que vai estar regularmente acompanhando e garantindo que eles estão fazendo o uso correto. Mas nesse momento que a gente está, onde a gente ainda está desenvolvendo diversas integrações, para responder bem sua pergunta, eu não fecho a entrada para clientes menores, mas a gente tem uma abordagem que ela é muito dedicada e personalizada também quando chegam para a gente clientes maiores, assim, que precisam muitas vezes de um olhar muito mais generoso, né, de entender, olha, são diversos, eu tenho às vezes aqui 5 sistemas que eu estou utilizando para esse cliente. Maravilha, meu amigo. Vitor, eu vou dizer uma coisa para você aqui. O papo, a prosa foi tão gostosa, né, que o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de parabenizar você, os seus sócios aí pela iniciativa, né? Fantástico, né? Realmente fantástico. Nós vamos aqui no próximo Convertaglia abrir espaço para as pessoas falarem de seus produtos, independentemente de que segmento eles estejam, não necessariamente logística, né? Eu conversei com o Tim Cardoso na sexta-feira, né? E o Tim ele está no ramo de alimentos, né? Então ele tem a Food Tech. E foi uma prosa muito bacana. Aliás, o Tim trabalhou, nós trabalhamos juntos numa grande corporação, e aí ele falou dos desafios de sair de uma grande corporação e ir para uma startup, que aí muda tudo, né, o Vitor? Antes você tem uma empresa que te dá o respaldo, aí quando você vai para a sua empresa, eu sei disso há 12 anos, né, que eu estou aqui com a minha empresa de consultoria, e está indo muito bem. Vitor, gratidão enorme para você. Um abraço virtual, né? Professor, um abraço. Felicidades aí, meu amigo, e parabéns pela iniciativa, tá bom? Um grande abraço aí para os seus sócios também, tá bom? Valeu. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Fica bem, tudo de melhor para o senhor. Um abraço. Muito grato. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.